you tonight. Aim gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way. A gente continua aqui o nosso bate-papo sobre o Novembro Azul, sobre a saúde do homem, com o urologista Bruno Fontoura. Bruno, a gente conversou aí no bloco anterior diversos assuntos e nós paramos o nosso capítulo da novela ali, a hora do diagnóstico. Certo. Então, faz o PSA e o toque, não adianta fazer só um, tem que fazer os dois. Exatamente. Tá. Recebeu o diagnóstico que tem câncer de próstata. E daí? Então, assim, uma coisa que é importante a gente colocar, Ana, é que tanto o PSA quanto o toque retal, eles são exames de triagem, de rastreio. Eles não fazem diagnóstico. Ah, tá. Se a gente notar alguma alteração, né, tem as indicações bem claras ali, a gente tem a indicação de se fazer uma biópsia de próstata. Ah, A biópsia, sim, é o exame confirmatório, que vai me dizer se tem tumor, né? E de acordo com a biópsia, existe uma classificação de risco que vai nos dizer se o tumor ele é mais agressivo ou menos agressivo, tá? A partir desse dado que a gente tem da biópsia, somado a mais dois fatores, que são os valores de PSA, né? Quanto maior o risco, e aos dados que a gente tem no toque retal. Pelo toque retal, quando a gente detecta um tumor, a gente consegue, o urologista ele consegue dizer mais ou menos até onde vai esse tumor, se ele está dos dois lobos da próstata, se ele está invadindo as vesículas seminais, se ele está invadindo bexiga, a gente consegue ter uma noção com o toque retal. A partir desses três dados, a gente divide o câncer de próstata em três grandes grupos, que são os pacientes com baixo risco, os pacientes de risco intermediário e os pacientes de alto risco. É importante colocar, Ana, que são doenças totalmente diferentes, com evolução, prognóstico e tratamento totalmente diferente. A gente pode ter tumores que são tão pouco agressivos que a gente não precisa fazer nada. A gente não precisa operar, não precisa tomar remédio, apenas fazer um acompanhamento mais de perto por um período, com alguns fatores que a gente avalia a necessidade de mudar, de fazer alguma intervenção. E a gente tem tumores tão agressivos que a gente é obrigado a fazer um procedimento precoce, a tratamentos paliativos. Então, o grau do tumor, se ele é baixo risco, se ele é risco intermediário ou se ele é alto risco, vai nos definir. Para a gente dar uma resumida, se o paciente tiver um tumor de baixo risco, a gente pode optar ou pela cirurgia, ou pela radioterapia, ou fazer esse acompanhamento aí, que a gente chama de vigilância ativa, que a gente acompanha o paciente com alguns exames, né, e faz algum tratamento se necessário. Por que se pode fazer isso? Tem alguns tumores que são tão pouco agressivos que provavelmente eles não vão levar o paciente à morte. São tumores que a gente pode acompanhar, que eles fazem parte da vida do paciente, mas o paciente vai morrer com um infarto, com AVC, com outra comorbidade, né? Se o paciente tem risco intermediário, pela nossa classificação, nós não podemos apenas acompanhá-lo. Se impõe algum tipo de tratamento. vai ter que intervir. Vai ter que intervir, que seria ou a cirurgia ou a radioterapia, tá? Há muitas controvérsias nos estudos mais recentes sobre o que seria melhor, mas o que a gente tem de mais recente está mostrando um benefício maior da cirurgia sobre a radioterapia. Isso para os tumores de médio risco, risco intermediário. E os tumores de alto risco, normalmente se impõem tratamentos complementares, além de cirurgia, radioterapia. Muitas vezes tem-se a necessidade de fazer o bloqueio hormonal, porque a testosterona, o hormônio masculino, ele é a gasolina do câncer de próstata. E uma das formas de você controlar esse avanço do tumor é fazer um bloqueio da produção de testosterona. Como que você consegue isso? Com alguns remédios que são bloqueadores androgênicos, né, que inibem o corpo de produzir testosterona, principalmente nos testículos e na glândula adrenal, que são os principais produtores de testosterona, né? Ou se pode fazer castração até cirúrgica, fazendo a retirada dos testículos, é uma opção de tratamento para alguns casos. Então, esses são os três principais grupos, as três modalidades de tratamento, sempre lembrando que se o paciente tem doença metastática, que é aquilo que a gente comentou, que era o principal diagnóstico antigamente, antes da era do rastreio, aí muda um pouco. Aí o tratamento é mais paliativo. Aí normalmente não se opera, aí você faz bloqueio hormonal, pode-se usar algumas medicações, pode-se tentar até quimioterapia, às vezes tratamentos para evitar a dor do paciente, que é muito grande, a questão óssea também. Então, são mais cuidados. E a gente vê,
pelos tipos de tratamento, Ana, o quão importante é fazer o diagnóstico na hora certa. Né? Exatamente. Como muda. A gente tem dados que esses pacientes que a gente detecta no momento precoce, eles são curados. Né? Então, eu acho que o principal recado dessa campanha do Novembro Azul é esse. É se ter a noção, né, de que apesar de ser o tumor mais comum do homem, que é um tumor que a gente faz diagnóstico toda semana no consultório, a chance de a gente curar, de o paciente poder viver bem, com qualidade de vida, é muito grande. Então, não dá para negligenciar esse rastreio, não dá para fechar os olhos por besteira, por preconceito. De nada adianta, né? O bem maior que a gente tem é a saúde, né? Exatamente. Então, se a gente não cuidar disso, de nada vale a pena as coisas. Porque se você chegar numa fase que você precise, por exemplo, de um bloqueio hormonal, ou até numa situação ainda mais grave, que são as metástases, Sim. aí o risco-benefício, né, do tratamento acaba ficando bem mais complicado. Bem né? complicado. O paciente, além de ele ter muitos sintomas, né, o tratamento com privação hormonal, ele leva a sintomas que, né, perda de função sexual, desânimo, sintomas depressivos, perda de massa muscular. Então, a gente sabe que é um estado onde o tratamento vai comprometer muito a qualidade de vida, né? Até essa questão da virilidade, nesse momento, com esse tipo de tratamento, com certeza a virilidade do homem vai estar afetada. Mas, se ele tivesse feito o rastreio, tivesse feito o diagnóstico na hora certa, ele ia estar vivendo normalmente, com função sexual, com a taxa hormonal dele legal, com uma qualidade de vida como de um homem que não tivesse problema nenhum. Né? Essa é a grande questão. E aí você, por favor, me corrija Claro. se eu estiver errada, mas aí você falou uma coisa que me lembrou muito a questão do câncer de mama, que também tem uma ligação muito grande com os hormônios femininos, né? Sim, então, quer dizer, a exatamente. mulher que faz reposição hormonal tem um risco maior em alguns casos e tal, tem que fazer um acompanhamento. No caso do homem, é a mesma coisa? Então é o seguinte, você tocou num tema que é uma controvérsia histórica na urologia agora. Exatamente. Sei. Foi quase um toque. Foi praticamente um toque aqui agora. Então, o que acontece, Ana? A gente sabe que a principal gasolina, digamos assim, para o tumor de próstata é a testosterona, que é o hormônio masculino. Então, mas também sabemos que muitos homens, a partir dos 40, 50 anos, começam a ter quedas dos níveis hormonais, quedas das taxas de testosterona, associado a alguns sintomas, como perda de função sexual, perda de massa muscular, desânimo, depressão, perda de apetite, que são sintomas típicos de quem perde testosterona. A testosterona é a vida do homem, digamos assim, né? Então, para esses homens, se iniciou as terapias hormonais, que seria a reposição de testosterona, com ótimos resultados. Né? Os homens que têm a DAEM, que é o distúrbio androgênico da meia-idade, e fazem reposição de testosterona, têm melhora completa dos sintomas. É um tratamento excelente. E aí gerou-se uma grande dúvida. Poxa, mas se a testosterona é a gasolina para o câncer de próstata, eu vou fazer a reposição de testosterona, eu não vou estar aumentando o risco desses pacientes terem câncer de próstata? Né? Então, essa dúvida já ocorreu não agora, faz uns 15 anos. Exatamente, está acompanhando aí. E a partir desse momento, começaram a se fazer estudos. Inicialmente, os primeiros estudos mostrou que aumentaria o risco de câncer de próstata. Então, teve até uma parada, assim, né? O pessoal pensou, poxa, então vamos com cuidado nessa questão da reposição. Só que, assim, o que a gente tem de estudo mais recente, de estudo mais bem feito, estudo mais elaborado, com acompanhamento de mais tempo, ou seja, os estudos mais confiáveis dizem o seguinte, que não aumenta o risco. Só que tem um detalhe, antes da gente iniciar uma reposição hormonal, é necessário se fazer uma avaliação com PSA e toque retal para excluir que o paciente tem o tumor de próstata. Porque se mostrou o seguinte, se o paciente já tem o tumor de próstata, aí vai ser maléfico e aí é contraindicado. Mas se o paciente faz uma avaliação, ele não tem o tumor de próstata, o que a gente tem de mais recente mostrou que não se aumenta o risco. Muitos urologistas ainda preferem não fazer a reposição hormonal, mas a gente tem dados recentes e dados confiáveis que mostram que não se aumenta o risco. E quer dizer, você vai trazer uma melhora sem dúvida significativa na qualidade de vida, porque hoje se você pega, ao contrário do tempo aí, você é bem mais jovem que eu, mas o tempo aí dos nossos pais, dos nossos avós,
Quando se falava de um homem de 50 anos, era um senhor, Sim, né? sim, Era um sim. avô respeitável, de cabelos brancos e etc. Hoje, homens de 50, 60 anos estão em plena atividade, eles são jovens, eles estão praticando esportes, etc. Claro. Então, quer dizer, eles precisam que o corpo acompanhe a cabeça, né? Não, sem dúvida. E com essa situação de a gente estar cada vez vivendo mais, né, da nossa expectativa de vida estar aumentando, essas questões elas vêm muito mais à tona, né? Porque hoje em dia o homem vai chegar aos 80 anos, aos 85 anos, querendo ter atividade física, querendo ter vida sexual, né? Então, a gente vê que esses cuidados, na verdade, até quanto à reposição, né, quanto até você fazer o diagnóstico precoce do câncer de próstata para o paciente poder chegar com essa idade, né, com uma qualidade de vida e vivendo, né? Isso é o mais importante. Porque também aquela questão de se você mexe com essa questão do humor, né? Você vem aí, essa queda da testosterona traz a depressão, traz né, esse tipo de comportamento, uma irritabilidade. Aí, muitas vezes, o que é associado como, está ficando mais velho, está ficando chato, está ficando isso, na verdade, não é culpa da pessoa, ela está com um problema hormonal sério, né? Sem dúvida. Mas é bem importante a gente diferenciar isso, Ana, pelo seguinte, também não é todo homem de meia idade com depressão, com mau humor, com perda de vontade sexual, que isso é causado pela queda de testosterona. Né? A gente tem que saber diferenciar bem os casos onde a testosterona é causadora disso, ou nos quadros onde está associado um problema psiquiátrico, um problema depressivo, uma ansiedade, uma questão vascular, uma outra doença esteja, né, associada ao quadro. Então, a gente tem que saber diferenciar, né? A questão hormonal é muito importante, é prevalente, cursa com esses sintomas, mas não é sempre que vai estar associado à queda da testosterona, né? Então, a gente tem que filtrar bem e diagnosticar caso a caso. Então, mas aí estamos derrubando um grande mito, porque antes só as mulheres eram produto dos fluidos hormonais das mulheres. Isso é TPM, isso é hormônio, isso é menopausa. Então, agora os homens também são vítimas dos hormônios. Descobrimos isso. Também são vítimas, com certeza, né? Então, tudo isso está incluso no cuidado da saúde, né? Tudo isso está incluso na rotina do teu médico, na rotina de você, por exemplo, fazer exames com frequência, daí eu vou saber, por exemplo, poxa, 10 anos atrás ele tinha a mesma testosterona que ele tem hoje e não tinha esses sintomas. Então, talvez o problema dele não seja a testosterona, por exemplo, entendeu? Então, você ter essa rotina, o teu médico te conhecer, ter teu histórico, né? Até pelas questões sexuais, muitas vezes a gente vê dificuldade, né, dos pacientes se abrirem no consultório, né? Por vergonha, por timidez, às vezes estão com queixa de uma ejaculação precoce, uma disfunção erétil. E a gente vê que quanto mais o paciente cria um vínculo com o médico dele, né? Quanto mais à vontade ele vai se sentindo, fica mais fácil do médico entender o que está acontecendo e indicar o melhor tratamento para ele, né? E sobre isso, a gente pode, sobre essa confiança e esses problemas, a gente pode continuar falando mais um pouco? Você que manda. Então, tá certo. Então, já que eu mando, eu aconselho também que você não saia daí, porque esse papo está muito bom e a gente vai continuar no próximo bloco. É um instante só. Through the night, aim gonna fire, shoot me right.